Nós vamos tentar expor uma imagem para os irmãos acompanhar o que nós propomos para cada um de vocês nesta manhã com este assunto, cujo tema é o banquete de Deus e o banquete de Satanás, defendido aí pelo tema do nosso acampamento: deleite ou aflição. O texto sagrado diz assim, João 2, versículo 9 e 10: Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Dois destaques no versículo 10, se você quiser marcar na sua Bíblia, então prestar atenção. Primeiro, ele diz aí: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Ele está fazendo aqui um destaque. Segundo, você guardou o bom vinho até agora. Em outras palavras, você deixou o que é melhor para o final, por último. Então eu quero tentar ver com vocês, meus queridos irmãos, esse assunto que eu penso que é de extrema importância para cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Será que de fato existe banquetes que não são de Deus? Nós lemos aqui na nossa devocional o Salmo 50. O Salmo 50 expressa que nós temos um Deus que é criador dos céus e da terra, tudo é dele. Nós estamos numa região aqui que tem muitas árvores, muitos animais, muitas aves, e o texto diz que tudo é dele. Então será que existe algum banquete que eu vou sentar e me deliciar que não é de Deus? Eu quero, junto com vocês, dizer que de fato nós temos um Deus que é Senhor de todas as coisas da nossa vida, de tudo que existe, porque tudo é dele. Mas, meus irmãos, normalmente as pessoas buscam prazeres naquilo que não enaltece o Deus que serve. Esse é o destaque do texto que nós vamos ter aqui. Eu poderia entrar no contexto do texto, mas não é uma exposição do texto como eu costumo fazer. O texto que eu acabei de ler é aquele episódio que o Senhor Jesus é convidado junto com seus discípulos para participar de uma festa de casamento. E a mãe dele também estava lá. É um texto muito conhecido. Nós estamos aqui dentro de uma tradição judaica. Eles foram convidados e eles participaram. Só que naquele casamento aconteceu algo que todos nós já sabemos. O vinho, que era algo bem natural para aquela cultura oferecer num banquete, acabou. E muitos dizem que acabar o vinho numa festa de casamento naquela cultura era um escândalo. E o Senhor Jesus aproveita aquela oportunidade, ou o Senhor Jesus já sabia, porque ele foi naquele casamento proposital, porque ele sabia o que ele iria fazer. E o destaque que nós temos aqui é no vinho, no vinho. Claro que o texto, meus irmãos, aponta para a obra sacrificial do nosso Salvador, o que ele veio fazer aqui neste mundo. O vinho aqui não é simplesmente sinônimo de alegria para trazer para um casamento, ainda que você pode tirar essas lições, mas o ponto ali, qual o significado do vinho? Por que é que o Senhor Jesus disse, antes de transformar em vinho, não é chegada a minha hora? O que é que ele estava querendo dizer? Então tem um fundamento no texto, mas eu quero aproveitar o texto para tratar de um outro assunto com vocês nesta manhã. Por quê, meus irmãos? Nós pouco valorizamos aquilo que é prioritário na nossa vida espiritual. Nós estamos hoje participando de um acampamento espiritual, e com muita facilidade você pode se equivocar achando que veio aqui para se divertir, ainda que veio aqui para falar mal do irmão, veio para arrumar intriga. Às vezes isso pode acontecer. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque existem banquetes perigosos que nós sentamos. Mas nós estamos dentro de um acampamento espiritual. Viemos aqui por causa da nossa vida espiritual. O desejo desse pastor é que no final desse acampamento você saia daqui fortalecido espiritualmente falando. Você pode sair fortalecido porque você se alimentou bem, você se divertiu, mas o objetivo final é você sair daqui alimentado espiritualmente. Mas normalmente, meus irmãos, numa festa, quem já participou de festa normal, as pessoas
costumam sim servir o bom vinho primeiro. Eu sou do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro há muita malandragem. Quando você faz uma festa regada de bebida, você primeiro coloca aquela bebida de rótulo que é famosa, vai dando para as pessoas beberem. Depois de um tempo que as pessoas já beberam ali, você tira o rótulo e começa a servir num canecão. Mas só que aquela bebida que está sendo servida no final já não é igual àquela primeira, porque a primeira só foi para impactar. Depois que a língua já está anestesiada, qualquer coisa desce. Geralmente assim. Quer ver uma coisa? Serve-se Coca-Cola, que é o top de linha. Você vai bebendo, depois, se vier algum refrigerante igual Coca-Cola num jarro, você desconfia. Isso daí deve ser outro tipo de coca, de cola, mas não coca. Geralmente as pessoas fazem assim, essa é a nossa natureza, nós queremos impressionar, e a cultura que mostra isso, as pessoas fazem isso, porque depois que as pessoas, e eu estou falando aqui do álcool, meus irmãos, eu não estou falando de um suco de uva simplesmente, eu estou usando o texto aqui do vinho. Depois que as pessoas bebem bastante, se embriagam, e aí então eles colocam o inferior. Era assim nas culturas. Não pensa que naquela época o vinho não embriagava, porque embriagava sim. A ponto de Paulo dizer, não vos embriagueis com vinho. A ponto de Paulo dizer para a igreja de Corinto, que vergonha, tem gente aí que na hora da ceia estão bêbados. Eles estavam bêbados por quê, meus irmãos? O que eles estavam bebendo? Um suco de uva, né? Forte. Mas geralmente é assim, primeiro coloca o vinho bom e depois dá o inferior. Então eu quero falar primeiro com vocês sobre o banquete de Satanás. Como eu disse, nós estamos aqui num acampamento espiritual. Meus irmãos, a nossa luta nunca é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra Satanás e os seus anjos. As intrigas que existem no nosso meio são causadas por esses seres, que muitas vezes nós não vigiamos. E aí nos falta sabedoria, nós ficamos com raiva da pessoa e não daqueles seres invisíveis que nós não vimos, que incitou a contenda. Nós esquecemos disso. Então, você poderia me perguntar, pastor, existe um banquete de Satanás? Ah, existe, com toda certeza. O fato, meus irmãos, é que sim, o diabo está dando uma grande festa neste mundo. E ele quer oferecer o banquete dele, adivinha para quem? Para aqueles que se dizem espirituais, conservadores, firmados na rocha. Ele quer fazer isso. Então eu quero já começar dessa maneira com vocês, para mostrar o perigo que nós vivemos, perigo total. A gente não vigia sobre as astutas ciladas desse ser maligno. Então guarda isso no teu coração. Satanás está oferecendo um grande banquete. Ele quer que nós nos deliciamos neste banquete. Deixa eu só mostrar para vocês a estratégia de Satanás. A estratégia de Satanás nesta grande festa, ou neste grande banquete que ele está dando, é servir, meus irmãos, o bom vinho primeiro. Essa é a estratégia dele. Ele vai oferecer para nós aquilo que é atrativo, aquilo que encanta os nossos olhos, aquilo que nos agrada, aquilo que nos deixa confortável. Essa é a estratégia de Satanás. Pode ter certeza disso. Eu não sei se está dando para acompanhar na velocidade aqui. Não sei se está conseguindo passar muito bem. O que é que o diabo pode oferecer, meus irmãos? Talvez você que está aqui nessa manhã pode fazer uma análise e dizer, meu Deus, isso aqui que eu estou me deliciando é um banquete oferecido por Satanás, e eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva do Senhor. Então o diabo pode oferecer o que é de melhor aqui neste mundo. Pode, meus irmãos. De maneira que eu não sei explicar para vocês, ele não é o criador do mundo. Deus é o criador de todas as coisas. Mas de uma maneira que eu não sei explicar, o diabo tem uma legalidade. Ele usa dessa liberdade. Ele pode oferecer fama. Todos nós gostamos de fama. O campo aí das mídias sociais, das curtidas, dos likes, nós gostamos disso de aparecer. Poder, gostamos de poder. Publicidade, reino deste mundo, meus irmãos. Quem é que não quer ter um nome reconhecido? Você pode estar pensando assim, pastor, o diabo pode oferecer isso? Fama, poder, publicidade, reino desse mundo?
meus irmãos, é as próprias Escrituras que nos informam isso. Vocês devem lembrar de Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, quando o próprio Senhor Jesus foi tentado por esse ser. Guarda isso no teu coração. Satanás tentou o nosso Salvador. E você acha que não vai te tentar? O texto diz que o Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E lá nessa tentação, o diabo não desperdiçou oportunidade. O texto nos informa que o diabo se levou aqui, não é que o diabo tinha domínio sobre o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus foi levado lá para esse objetivo, então ele aproveitou a oportunidade que lhe foi dada. Mateus 4:8 diz que levou ainda o diabo a um monte muito alto, um lugar de destaque, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, todos os reinos do mundo e a glória. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Um texto bem conhecido. Ofereceu fama, poder, publicidade e reinos desse mundo para o Senhor Jesus. Deixa eu dar uma lista para vocês daqueles que participam do banquete de Satanás. A Bíblia apresenta para nós uma lista de pessoas que se deliciam no banquete de Satanás. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 9 a 10 diz assim, é só um resumo lá do texto. Quem são os participantes do banquete de Satanás? Que se deliciam, que se rendem ao que ele oferece? Os injustos, os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, sodomitas, os ladrões, eu quis dar um destaque em ladrões, avarentos, os bêbados, os maldizentes e os roubadores. Aqui está uma lista de classes de pessoas que se deliciam no banquete de Satanás, se rende àquilo que ele oferece. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, dá uma outra lista de um outro grupo, ou talvez um grupo mais extenso, que se delicia no banquete do diabo. Aqueles que praticam a prostituição, impureza, lascívia, são pecados relacionados à impureza sexual. E aqui tem muitos jovens nesta manhã. Cuide da sua vida sexual, porque às vezes você pode pensar que é apenas um ato prazeroso do teu corpo. Lendo engano, é Satanás te oferecendo um banquete, e muitas vezes para te dar prazer você cai. Outro aí, pecados relacionados com as religiões falsas, idolatrias e feitiçarias, um banquete que o diabo oferece. Pecados relacionados com a própria pessoa, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções e inveja. Meus irmãos, é um banquete que Satanás oferece e atinge a gente em cheio. Não são poucas vezes que a gente fica irado, com raiva, chateado, com ciúme. Aí a discórdia vem, a inveja, a dissensão, facção e por aí vai. É um banquete de Satanás e às vezes nós nos deliciamos. Mas temos aí os pecados relacionados ao nosso relacionamento individual com Deus, que é o pior, eu penso. Bebedice, glutonaria. A gente deveria analisar um pouquinho o que é ser um glutão, porque a gente tem aprendido que glutão é aquele que come demais. Eu não entendo muito dessa maneira não, que é um glutão. Mas está aí a lista. Aqueles são beberrões, glutões e coisas semelhantes a estas, ou seja, tem mais. Tudo que está relacionado ao banquete do diabo que ele oferece. A Bíblia, meus irmãos, nos fala de pessoas que não entrarão no reino dos céus ou no reino de Deus. E a lista está aí. Apocalipse 21, versículo 8. Exatamente as pessoas que se deliciam no banquete oferecido por Satanás. Quem são eles? Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, todos sem exceção, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre,
a saber, a segunda morte. Meus irmãos, sabe o que nos assusta? Eu não sei você, mas de vez em quando eu me enquadro numa dessas listas aqui. Olha aí, de novo a lista. Vou repetir: os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Você já falou mentira alguma vez? Segundo o texto santo, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos, o diabo sabe disso, porque ele sabe que isso daqui é preparado para ele. Então ele vai fazer de tudo para levar o número maior de pessoas junto com ele. Por isso é que ele oferece um banquete. Deixa eu mostrar para vocês a mesa. Quem são aqueles que estão sentados na mesa de Satanás? Sentam lá para comer. Está aí, consegue acompanhar aí, Diácono Ken? Os sexualmente impuros estão lá sentados, se deliciando, talvez navegando em sites impróprios e sentindo prazer numa tela de um celular ou de um computador. Os pervertidos, aqueles que gostam de se expor, de enviar uma imagem mais íntima. Os viciados em sexo, os adúlteros, os imorais, estão lá sentados, bebendo, comendo, sorrindo e achando que estão sentindo prazer, sentados na mesa de Satanás. Olhemos então talvez para uma outra mesa. Tenta vislumbrar, meus irmãos, um salão de festa com várias mesas e grupos sentados nessa mesa. Nós olhamos para uma outra mesa, estão lá os mentirosos bebendo, contando caso, falando mentira descarada e bebendo o bom vinho de Satanás. Numa outra mesa também estão os cheios de amargura, de rancor, de ódio, que não perdoa, estão lá se deliciando. Gente que não tem felicidade, que não é bênção para a vida do outro, gente com o coração fechado, com raiva do irmão. Olhamos para uma outra mesa, e essa talvez um pouco maior, e nessa mesa estão sentados aqueles que se dizem até crentes, mas que no fundo, não crê nada. Professa uma falsa fé, os incrédulos. Meus irmãos, alguém fez a crítica dizendo que nós estamos vivendo na época dos ateus práticos, gente que diz que crê, mas que não vive o que crê. Incrédulos. Talvez uma mesa maior, banquete de Satanás. Então olhamos para uma outra mesa e também lá estão os gananciosos, aqueles que só pensam em prosperidade, nas riquezas, fazem de tudo, sacrificam família, sacrificam vida espiritual para poder ganhar dinheiro, para poder crescer. Meus irmãos, não há problema nenhum de ganhar dinheiro. Eu vou repetir de outras vezes que nós já falamos. Não há problema nenhum a prosperidade na vida do crente. Você tem que estudar, se qualificar e trabalhar. Mas o problema é quando você sacrifica a sua família para isso. Cuidado, porque tem fama que Satanás oferece para poder te desviar do propósito, para fazer você um ganancioso, para você ter muito dinheiro. Não importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas temos ainda, meus irmãos, uma outra mesa. Não sei se o irmão está conseguindo acompanhar. E nessa mesa estão talvez aqueles indiferentes que nem prestam atenção no sermão, nem na mensagem, se distrai, que não se preocupa realmente com as coisas de Deus. Meus irmãos, as coisas de Deus são tão sérias. Vou só abrir um parênteses aqui para vocês, que nós estamos num contexto tão informal, e a gente pode entrar num ledo engano. Ainda que nós estamos numa informalidade aqui, não esqueça diante de quem nós estamos. Nós estamos diante do Deus Santo, aqueles cujos olhos é como chamas de fogo. Estamos diante de um Deus, meus irmãos, que pode, se Ele quiser, acabar conosco aqui nesse acampamento.
Ele é o Deus que dá a vida e Ele é o Deus que tira a vida. Eu penso que de vez em quando nós perdemos este senso de temor a Deus. Quem é o nosso Deus? Mas às vezes na mesa de Satanás estão sentados indiferentes, não estão nem aí com o compromisso que tem com as coisas de Deus. Até fazem as coisas de Deus, mas fazem relaxadamente, sem zelo, sem temor. Muito bem, a pergunta que fica é, presta atenção aqui, será que você que está aqui nesta manhã, neste local, está sendo servido numa dessas mesas? Faz uma análise da sua vida, faz uma autorreflexão. Qual das mesas apresentadas aqui você está sentado e se deliciando ou se deleitando? Cuidado, porque desse deleite pode vir aflição. É um jovem que pensa que tem liberdade para praticar o sexo e daqui a pouco vem uma aflição de uma gravidez indesejada, quando não uma doença contagiosa. É alguém que é ganancioso demais, que na gana de querer ganhar, toma uma decisão precipitada e de repente vem uma vergonha pública. Meus irmãos, isso aqui faz a gente pensar. Satanás quer que as pessoas bebam bastante do bom vinho que ele oferece para ele. Ele quer oferecer o bom vinho. Todos costumam pôr o bom vinho primeiro, inclusive o próprio Satanás. Mas vai chegar uma hora, meus irmãos, em que os pecadores descobrirão que foram enganados, que eles beberam o bom vinho e depois vai vir o gosto amargo. Terão que beber um outro tipo de vinho. Ah, meus irmãos, se essa juventude que está perdendo a vida aí nesse mundo soubesse disso, não entrava para o mundo da criminalidade, para o mundo da bebedice. Quantos, meus irmãos, que não estão nem aí para Deus, não vivem como se Deus existisse, descobrem no segundo seguinte da sua morte que existe um reto e justo juiz, só que aí é tarde demais, muito tarde. Vai chegar uma hora em que a pessoa irá tomar um outro tipo de vinho. Lembra que o bom vinho é posto primeiro. O vinho que é amargo, meus irmãos, é o vinho da taça da ira de Deus. Tem uns textos aqui que eu vou ler rapidinho para você, aguça seu ouvido aí. Isaías 63, versículo 6 diz assim: o Senhor Deus dizendo: na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Isso é Deus falando, meu irmão. O nosso Deus é amor, é misericórdia, mas é um Deus que se ira com muita facilidade. Apocalipse 16, versículo 19 diz assim: e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Ela bebeu o bom vinho primeiro, mas depois veio o vinho amargo. Ainda em Apocalipse, é um texto até maior, mas eu vou ler rapidinho para você, faço questão de ler. Apocalipse 18, de 3 a 8 diz assim: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, falando da Babilônia. Como elas se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ele retribuiu, pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe igual medida, tormento e pranto,
porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, portanto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Meus irmãos, é um texto muito dramático. É o banquete sendo oferecido nesse mundo, a festa da carne, as pessoas se deliciando. Não tem problema nenhum, vai se deliciando, mas daqui a pouco a pessoa vai descobrir um outro tipo de banquete, um banquete mais amargo, o outro lado. Pois bem, então, pela hora aqui, deixa eu acelerar, porque eu não vou ficar apresentando para vocês só o banquete de Satanás. Ele só tira até a fome da gente. Louvado seja Deus, meus irmãos, que existe um banquete de Deus. Louvado seja a Deus. O banquete de Deus, meus irmãos, é infinitamente diferente do banquete de Satanás. E aqui eu quero chamar a sua atenção. No banquete de Deus, ele não serve o bom vinho primeiro. Então, guarda isso na sua mente para você entender porque é que às vezes algumas privações vêm, algumas aflições chegam para você primeiro. Porque no banquete de Deus ele não serve primeiro o bom vinho. Quem serve o bom vinho primeiro é Satanás, não Deus. Deus coloca para nós vinho inferior. Mas eu coloquei aqui a letra de uma música que eu já critiquei muito essa música. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu critiquei porque se você não entender a teologia, você pode induzir a pessoa a achar que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio, Cristo, a gente sabe disso. Mas num certo sentido, meus irmãos, ainda há um melhor para nós, ainda está por vir, ou seja, a segunda volta de Cristo. É nesse sentido aqui. Vocês lembram lá do texto? O mestre Sala diz: tu guardastes o bom vinho até agora. É um espanto do mestre Sala. Meus irmãos, o alvo de Deus neste banquete que Ele oferece, especialmente para nós aqui nesta manhã, é nos preparar para a eternidade. A gente pode falar: poxa pastor, nesse mundo então não tem nada para nós, não? Será que não podemos desfrutar nada bom nesse mundo? Claro que existe, meus irmãos, claro. Eu disse para vocês que o diabo aqui tem uma legalidade, de maneira que eu não sei explicar como, mas ele tem. Mas, meus irmãos, o diabo não é o criador de nada. Nós sabemos que é o criador de todas as coisas. Então tem sim bênçãos nesse mundo para nós. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para você que a bênção final está preparada na eternidade. Na quarta-feira, na nossa igreja, no estudo bíblico, eu disse que o Senhor Deus tem a eternidade para cumprir as promessas dele na nossa vida. Então não queira encostar Deus na parede aqui neste mundo, dizendo que Ele tem que cumprir as promessas dele na sua vida antes de você morrer. Ele tem a eternidade para fazer isso, porque a eternidade nos aguarda, meus irmãos. Coisa que eu penso que muitos queridos nossos já estão desfrutando lá com Ele, porque já dormiram para este mundo. O alvo de Deus nesse banquete então é nos preparar para a eternidade. Deus nos oferece primeiro o vinho inferior. Vamos lá rapidinho. O vinho das aflições, das doenças, das tristezas, das provações. Quantas provações? Do cadinho de Deus. Meus irmãos, tem muitos crentes que não entendem isso. Por que essa provação na minha vida? Por que essa doença? Meus irmãos, espere um pouquinho, aguarde, é o vinho que Deus está te dando. Ou se Ele ainda não te deu, pode ser que Ele ainda vai lhe dar. Mas vai bebendo, vai degustando. Das lutas, das perseguições, dos conflitos. Meus irmãos, prestem atenção nisso daqui. De vez em quando surge na sua vida um conflito, e esse conflito é interno, é uma crise de existência, e um conflito externo. Então, o vinho da aflição que o Senhor Deus traz, e às vezes nós não compreendemos isso, porque Ele não vai oferecer o bom vinho primeiro. Tiago capítulo 1, versículo 2, orienta os irmãos dizendo: meus irmãos, tem por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Esse é o vinho que Deus oferece. Vai bebendo ele,
e vai dando glória a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13 diz: amados, não estranheiem o fogo ardente que surge no meio de vós. De vez em quando surge. Às vezes a comunidade está tão bem, está uma paz, uma alegria, de repente um fogo ardente no nosso meio. Não estranhe, é destinado a provar-vos, como se de alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, diz o nosso irmão, alegrai-vos, tem um destaque aí, alegrai-vos à medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória os alegreis exultando. Meus irmãos, o nosso modelo é Cristo, que não bebeu o bom vinho, ele sabia do gosto amargo, daquele cálice, e não foi à toa que ele orou, dizendo: eu sei o que me aguarda, é amargo demais a cruz. Se eu puder, me livra desta hora, mas contudo seja feita a tua vontade. E meus irmãos, ele sofreu ali naquela oração sangrenta, já prefigurando o gosto amargo do vinho que ele iria tomar, o vinho da aflição. Agora o apóstolo está dizendo: vocês são co-participantes desse sofrimento, mas nós queremos só os louros, do prêmio. Bom, quem irá participar desse banquete? Quem? Está aí. Veja se você está nessa lista aqui nesta manhã. Salmo 15. Ali, quarta-feira lá para os irmãos. E no final, o irmão vai dizer: pastor, tem um vizinho lá, pensa no vizinho que é uma bênção. O Salmo 15 diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível. Não dá para segurar o Filipe no colo de jeito nenhum. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Bom, quem deste modo procede, vai sentar na mesa de Deus, no banquete do Senhor. Bom, nós olhamos para uma outra mesa, meus irmãos, e lá estão sentados aqueles que têm um coração quebrantado, que temem a Deus e que estão receosos de pecarem contra Deus. Sabem que vão pecar, mas eles estão com medo. Eles, quando pecam, se arrependem. Estão lá sentados na mesa, querendo amar a Deus de todo o coração. Talvez olhando para uma outra mesa e lá estão os que creem em Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor, que quando canta louvores a Ele, canta com toda alegria no coração. Meus irmãos já fizeram uma crítica para nós, dizendo que nós somos frios demais na hora de cantar. Toda vez que você for cantar, você pense na obra sacrificial que Cristo realizou por você na cruz, e aí você canta, você abre a voz, expressa com emoção, porque você está exaltando aquele que te salvou. Vai ficar cantando aquele negócio arrastado, sabe como é que é? Cantar, meus irmãos, com prazer. São esses que estão sentados no banquete de Deus, sente prazer nas coisas do Senhor. Ali naquela outra mesa estão os que amam a Deus, que não conseguem viver aqui neste mundo um único dia sem a presença de Deus. A primeira coisa que ele faz quando acorda é falar: Senhor, mais um dia para a tua glória. E ele vai. Em outra mesa estão lá os que são gratos a Deus pelo perdão. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu sou miserável, o quanto eu peco, mas eu sei que o Senhor enviou o teu único filho para morrer por mim. Eu sei que o Senhor me perdoa, o Senhor tem perdão, mas eu te agradeço, Senhor. A pergunta que eu faço, meus irmãos, caminhando para o final é: você se vê numa dessas mesas? Qual foi a primeira coisa que veio na tua mente quando você acordou hoje? Se você não estava aqui, meu Deus, tem que ir embora, estou atrasado, tem que pegar a estrada. Meus irmãos, nós temos um banquete que o Senhor Deus oferece para nós todos os dias. Se delicie nisso, se alimente disso, não fique ansioso por nada nessa vida. Entregue o teu caminho para Ele, confia nele, descansa nele. Uma boa notícia:
Ainda dá tempo de você sair do banquete de Satanás. Se nessa manhã você tem sentado no banquete que Satanás oferece, de repente nesta manhã você pensou assim: meu Deus, pastor, o Senhor está me constrangendo. Mas eu quero dizer para você que ainda dá tempo de você vir para o banquete de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 10, 14: portanto, meus amados, fugir da idolatria. E aqui talvez ídolos formados no nosso coração. Foge dessas coisas. 1 Timóteo 6, 10 e 11: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância, a mansidão. 2 Timóteo 2, 22: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Cuidado com quem você anda, cuidado com a patota. Anda com gente que adora o Senhor, anda com gente que invoca o nome do Senhor. Mateus 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Poucos, meus irmãos, poucos. Aqui está para nós uma pequena reflexão sobre o tema do nosso acampamento. É para fazer você pensar, refletir, que existe um banquete sendo oferecido nesse mundo, um de deleite e outro de aflição. Talvez você possa estar nesse banquete de deleite, mas se alimentando do bom vinho primeiro. Cuidado, porque existe um vinho amargo no final. Mas se você está sentado no banquete e o vinho da aflição está vindo para você, das dificuldades, dos dramas, e se você é um servo do Senhor, fica tranquilo, esse é o caminho do Senhor. Aguarde, porque o bom vinho vem por último, vem depois. O texto de João capítulo 2 apontava para o que o Senhor Jesus iria fazer na cruz do Calvário. Quando ele está com os seus discípulos na mesa, que ele vai instituir a ceia, ele diz: é chegada a minha hora, agora chegou. E ele institui a ceia, e ele é manietado, preso e condenado à morte. E foi necessária aquela morte, meus irmãos, para derramar o precioso sangue que nos lava de todo o pecado. Deus em Cristo assim nos abençoe, meus irmãos, e nos guarde, para que nós não sejamos tomados de surpresa no dia do juízo, questionando até o próprio Deus: mas Senhor, em teu nome, Senhor, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Vamos orar mais uma vez.